Pessoal, mais uma vez, boa noite. A gente vai começar a nossa atividade hoje e eu estou tomando cuidado, estou tomando cuidado de utilizar uma caixa justamente para poder pegar o pessoal que está lá no fundo. Qualquer coisa vocês me falam a respeito da questão do som para a gente ir modulando, certo? E também eu estou gravando aqui essa nossa atividade, porque depois, quando acabar aqui, a gente sobe ela para o YouTube e fica lá disponível para vocês acessarem essa nossa atividade aqui o tempo que vocês quiserem, tá bom? E aí eu passo para a coordenação para depois distribuir para vocês que estiveram aqui nesse momento, tá joia? Bom, a atividade que nos foi proposta para essa noite é falar um pouquinho a respeito de direito ambiental administrativo. Eu não sei em que semestre vocês estão. Vocês estão mais para começo ou para final de curso? Mais final, né? Então, provavelmente já tiveram direito administrativo e também provavelmente já tiveram direito ambiental. Tá certo? Ou sim ou não? Bom, como a resposta foi meio assim, parece que o pessoal não teve direito ambiental, né? Mas vejam só, em primeiro lugar, é uma breve apresentação, não vou falar de currículo. Na academia, a gente tem uma mania danada, né? De querer colocar logo o currículo à frente da gente. Mas, de uns tempos para cá, eu tenho aprendido que o mais importante do que os currículos são os valores. Os valores que a gente defende. Aquilo que a gente procura levar para as nossas vidas, né? E por isso eu formulei isso aqui. Primeiro que eu acredito firmemente no poder da união. Mesmo correndo o risco de cair numa espécie de lugar comum, num clichê, mas eu acredito realmente de que quando nós estamos unidos a outras pessoas que têm propósitos semelhantes, não precisa ter exatamente os mesmos propósitos. Nas propósitos semelhantes, a gente tem muito mais condição de ir além. Tem muito mais condição de realizar coisas que certamente nós não realizaríamos se estivéssemos sozinhos. E é por isso que eu coloco isso aqui. E ainda, para que a gente possa falar em uma sociedade sustentável, penso eu, e principalmente quando a gente está falando aqui em aspectos do direito administrativo e que, portanto, falando a respeito de administração pública, nós precisamos compreender o sentido de responsabilidade, de cuidado e honestidade, que me parece que tem algo a ver, pelo menos, com alguns dos princípios que nós podemos encontrar na nossa Constituição a respeito de princípios da administração pública. E, afinal de contas, quando você fala em responsabilidade, você está falando em probidade, moralidade. Quando você está falando em cuidado, não deixa de ter algum tipo de relação com a legalidade, com a impessoalidade, né? Com a eficiência. E tudo isso precisa estar baseado no sentido de honestidade. E tudo isso aqui, quando nós podemos falar a respeito da administração pública em si, como principalmente nós devemos falar e colocar isso de acordo com as nossas relações. O cuidado, a responsabilidade, a honestidade para com o outro. Eu costumo dizer que sustentabilidade, já que a gente vai estar falando aqui em aspectos que envolvem o direito ambiental e a administração pública, penso que a gente precisa deixar essas coisas mais claras, tá? E aí, vejam só, falando nisso, e falando em sustentabilidade, que sustentabilidade eu sempre sustento, que sustentabilidade é relacional, nós precisamos compreender alguns aspectos que dizem respeito a esse conceito. E o conceito de sustentabilidade, nós vamos, claro, relacionar sempre ao conceito de desenvolvimento sustentável. Claro que sustentar-se é manter-se, certo? Quando nós falamos
a respeito de processos de desenvolvimento e, portanto, em desenvolvimento sustentável, nós precisamos procurar compreender todos, ou pelo menos aqueles que nós conseguimos enxergar, de aspectos que dizem respeito à nossa vivência e também à utilização dos recursos que a natureza nos dá para nós sobrevivermos aqui, nos mantermos enquanto espécie ativa aqui nesse planeta. E claro, não nos esquecendo do relacionamento com outras pessoas, seres humanos, e também com outros seres que conosco habitam essa casa comum. Por isso, eu trago alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento sustentável, falando que ele permite a apropriação e múltipla utilização de recursos. O que é que isso quer dizer? A apropriação e a múltipla utilização de recursos, muitas vezes, são alguns aspectos que são um pouco deixados de lado quando nós refletimos a respeito das questões de desenvolvimento sustentável. Mas nós não podemos esquecer que aquilo que a gente usa vem de algum lugar. Se nós formos olhar para essa sala aqui, vocês estão sentados e sentadas sobre o quê? Sobre a cadeira. A cadeira é feita de quê? Plástico, ferro. Isso. Essencialmente plástico e ferro. Vocês estão sentados em cima de petróleo e rocha. Já pararam para pensar nisso? Petróleo e rocha é onde vocês estão sentados nesse momento. Que afinal de contas, o metal, ele é extraído, ele está entranhado nas rochas e ele é retirado de lá. Assim como também o petróleo, depois de passado por uma série de processos, um dos produtos que se extrai é justamente esse plástico que vocês estão aí. Assim como vários outros tipos de plásticos. Se nós formos verificar aqui, exatamente nessa sala, muitos dos componentes que estão aqui também são petróleo, rocha e árvores. Rocha, diga-se, solo. Certo? Afinal de contas, de que são feitos os componentes que tem nesse data show? A tinta que reveste isso aqui, essa sala. Os vidros que compõem aqui o revestimento dessas lâmpadas, ou ainda o plástico desse forro. Ou ainda a madeira que compõe esse quadro. Ou seja, eles vieram de algum lugar. Isso se chama extração e apropriação dos recursos. Esses recursos, em algum momento, eles deixarão de ter utilidade para nós ou para a instituição. Eles poderão ser submetidos a algum outro tipo de utilização ou então a um processo de reciclagem. Então, nós temos aqui a apropriação e a múltipla utilização desses recursos. E depois que a gente utiliza, eles precisam ser corretamente descartados quando se tornam rejeitos. Vocês sabem quanto o Brasil, só o Brasil, perde por ano pela falta de destinação adequada dos seus resíduos e dos seus rejeitos? Chutem aí. Por ano. Será que perde alguns milhões de reais? Será? Trilhões não chega, não. Mas chega a perto de 15 bilhões de reais. Isso levando-se em conta toda uma cadeia produtiva relacionada aos resíduos sólidos. Certo? E quando a gente fala disso, a gente precisa falar de desenvolvimento sustentável e a gente precisa falar em políticas públicas, que essencialmente é uma das atividades da administração pública. Certo? Então, veja só. Isso tudo porque nós pensamos nesse processo de solidariedade intergeracional. Ou seja, nós recebemos o ambiente como ele está, de gerações que passaram, e estão, inclusive, conosco, e estamos também passando essa terra, esse ambiente para as outras gerações.
que convivem com a gente. Quem tem filho, quem tem neto, quem tem sobrinho, sabe do que eu estou falando. Quem ainda tem seus pais, seus avós, quem sabe ainda bisavós, também sabe do que eu estou falando, dessa responsabilidade que nós precisamos ter com as demais gerações. E aí, veja só, vocês se lembram que eu falei que sustentabilidade é relacional, não foi? Então, veja só, olha, isso tudo por quê? Porque existem diferentes abordagens que nós precisamos levar em conta quando falamos a respeito de desenvolvimento sustentável. Nós precisamos falar em crescimento econômico, que afinal de contas não existe desenvolvimento sem crescimento. E aqui, nesse caso, nós estamos falando em crescimento econômico. Afinal de contas, vocês estão aqui por quê? Por diletantismo? Ah, porque eu gosto de ir para um Nex, né, e tal. É isso mesmo? Não, né? Vocês estão aqui porque vocês querem ganhar dinheiro. Não é verdade? Vocês estão aqui porque vocês querem avançar, né, nos seus bens. Vocês querem, alguns querem dar um melhor conforto à família que já existe, ou à futura família, e por aí vai. Tá? Ou seja, todos vocês querem desenvolver-se, adquirir conhecimento para uma determinada finalidade. É isso que vocês querem. E era isso que eu queria lá pela década de 90, quando eu iniciei meu curso de Direito. Tá? Então, veja, mas além disso, nós precisamos falar das capacidades das pessoas. A atividade educacional é essencialmente uma atividade de desenvolvimento das capacidades. Vocês precisam ter autonomia em suas vidas, de uma forma em que, em algum momento das suas vidas, vocês possam fazer escolhas. Escolherem o que querem ser e o que querem fazer. E isso é a essência do desenvolvimento da abordagem das capacidades. Nós falamos em justiça ambiental e climática. Nós falamos também em equidade de gênero. Nós falamos também de enfrentamento a qualquer forma de preconceito ou discriminação. Que isso faz parte, são coisas importantíssimas no âmbito das relações humanas. E não existe desenvolvimento e não existe sustentabilidade sem que você tenha relações humanas saudáveis. Relações que proporcionem bem-estar às pessoas. E por isso nós precisamos falar em equidade de gênero, equidade geracional, tá? E nós precisamos também falar em enfrentamento a qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Essencialmente, estamos falando de direitos humanos. E não existe sustentabilidade sem respeito aos direitos humanos. Né? E ainda falarmos em preservação e utilização racional de elementos planetários, que são esses elementos aqui, que dão suporte às nossas formas de vida, aos nossos estilos de vida, melhor dizendo, e para que a gente possa garantir bem-estar a todas as formas de vida. E, aliás, não seria somente aos seres humanos? E onde é que estão os animais? Né? E onde é que estão a flora e as florestas? E os micro-organismos? Que todos eles dão suporte à própria vida na Terra. E que sem eles, que têm todos eles uma importante função ecológica, nós não poderíamos nem falar em vida humana na Terra. E que, portanto, inclusive seguindo a própria lógica da Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma das principais leis ambientais que nós temos aqui no Brasil, que fala, que nos dá a pista de que o direito ambiental ele deve servir para a proteção de todas as formas de vida. Tá? E esse é um conceito que eu comecei a cunhar lá em 2014 com a minha tese de doutorado, de que em todo tempo eu estou reelaborando, elaborando e reelaborando. Porque trabalho acadêmico é assim. Ele é sempre um vir a ser. E ele deve sempre se ajustar, se amoldar àquilo que está colocado de acordo com cada tempo. Tá? Mas vamos lá. Isso aqui, esse esquemazinho aqui, está falando a respeito de administração pública. E aqui nós temos, essencialmente, dois conceitos, dois sentidos que se dá à administração pública. Nós temos o sentido subjetivo, orgânico ou formal,
e o sentido objetivo, funcional ou material. Sendo que, quando nós falamos nesse sentido aqui, nós estamos falando que se é subjetivo, nós estamos falando de pessoas, de sujeitos. E quem são esses sujeitos? São justamente os sujeitos que compõem a administração pública em si. São os entes federados, são as entidades formadas por eles, são as pessoas, os agentes que trabalham na administração pública. Então, nós estamos falando a respeito de pessoas, ou sujeitos, melhor dizendo, né? No sentido B, nós estamos falando a respeito das atividades, das funções que são realizadas pela administração pública. E aqui, dentro dessas funções, nós vamos chamar aqui para essas tarefas básicas, que são a realização, o exercício do poder de polícia, a prestação de serviços públicos, o fomento, havendo ainda, na doutrina, quem ainda fale da atividade regulatória. Então, a depender do autor, que cada um de vocês pegue para ler, nós vamos encontrar 3 ou 4 tarefas a serem realizadas pela administração pública, a serem realizadas por esses sujeitos aqui. Né? E por que isso é importante? Aqui, agora, quando nós falamos, num minicurso, a respeito de direito administrativo ambiental. Ou direito ambiental administrativo. Como? Só um instantinho, deixa. Sim. Sim. Não, atividade regulatória não. Por quê? A atividade regulatória é, na realidade, uma atividade que, de alguma forma, a administração pública ela acaba exercendo as 3 funções dos poderes do Estado. Né? Ele realiza poder de polícia, sim, tá? Mas ele realiza o poder de polícia a partir da normatização de algumas, né, das atividades das quais as agências elas estão ligadas. Ela também faz a fiscalização, e aí entra no poder de polícia, e também ela faz o julgamento dos seus próprios processos. Né? E aí a gente vê essa questão da atividade regulatória como, digamos assim, um passo adiante do Estado brasileiro, no sentido de tornar-se um Estado gerencial. Né? Vocês tiveram aula com o Rafael aqui, não estou falando de uma besteira não, né? Não. Não, eu sei, eu tô na resenha. Sim, eu tô aqui na resenha. É porque, assim, quando eu vou falar em direito administrativo aqui na UNEX, eu tenho que pisar, assim, bem macio. Porque, né, quem tem Rafael Freire como professor, eu tenho que sair pedindo licença, né? Mas, inclusive, eu acho que isso aqui eu tirei foi do livro dele mesmo. Tá? Então, a gente tem aqui. Quando a gente vai falar a respeito de direito administrativo ambiental, nós vamos falar essencialmente aqui, olha. Nós vamos entrar no sentido B. Porque nós vamos falar a respeito da realização de atividades do Estado, da administração pública, no sentido de quê? De alcançar o desenvolvimento sustentável, nesse caso, limitando as nossas atividades para que nós possamos preservar ou conservar os recursos que estão disponíveis para nós. Quem aqui poderia nos dizer a diferença entre preservar e conservar? Alguém chuta? Preservar, manter como está. Conservar, dar utilização adequada e sustentável. Tá? Então, quem ainda vai passar pelo direito ambiental ou vier a trabalhar com questões ambientais, já pode levar aí esses conceitos básicos de preservar e conservar. Embora muitas vezes a legislação utilize preservar. Quando a legislação utilizar a palavra preservar, normalmente ela estará trazendo também implícito a atividade de conservação de recursos. Hã? Sim, isso mesmo. São conceitos intercambiáveis. Né? Quem aqui esquecer o que é, esquecer assim a diferença, poxa, preservar e conservar é o quê? Lembre-se, quem é que gosta? Bom, como eu acredito que quase todo mundo aqui seja baiano, e baiano normalmente gosta de pimenta, né?
né? Quem gosta de pimenta, ou então tem alguém em casa na família que gosta de pimenta, normalmente terá pimenta em conserva. Então lembrem-se da pimenta em conserva, que vocês vão lembrar logo de conservação. Ou seja, a pimenta em conserva está lá o quê? Para você ir usando, né, aos poucos. Conservação, você relaciona a esse conceito aí. Lembre da pimenta em conserva, que você não vai errar nunca isso aí. Tá bom? Mas nós vamos aqui, olha. Normalmente, quando a gente fala, claro, existe uma série de situações em que a atividade administrativa do Estado estará voltada para a proteção dos recursos naturais, certo? Certo. Entretanto, existe uma atividade do Estado na qual nós normalmente relacionamos as questões ambientais, que é o quê? O poder de polícia. Que é justamente esse poder que a administração pública tem de limitar as atividades dos particulares em nome do interesse público. E aqui a gente tem, olha, como conceito a prerrogativa reconhecida à administração pública para restringir e condicionar, com fundamento na lei, o exercício de direitos com o objetivo de atender ao interesse público. Nesse caso aqui, qual é o interesse público? A proteção do meio ambiente. Certo? E aí o poder de polícia tem essas três características aqui. A discricionariedade, a coercibilidade e a auto-executoriedade. Discricionariedade por quê? Porque está subordinada às questões de decisão do agente público, tá? Dentro das possibilidades elencadas pela lei, dentro de critérios de oportunidade e... Eu sempre esqueço essa palavra. Confesso a vocês. Oportunidade e conveniência. Oportunidade e conveniência. Tem coisas que são convenientes, mas não é oportuno, ou seja, não é o momento certo. Não é? Tem coisas que podem até ser o momento de você fazer, mas não é conveniente porque não é a melhor solução. Então conveniência e oportunidade é você buscar a melhor solução no tempo correto de aplicação daquela solução, tá? Então você tem a discricionariedade, claro, fundamento na lei. Discricionariedade não é o agente público fazer o que quer. Não é a discricionariedade dá lugar ao agente público ele encontrar na legislação as possibilidades da sua ação e escolher a melhor segundo esses critérios de conveniência e oportunidade. Tá? Você tem a coercibilidade, que é o quê? A possibilidade de imposição da sua vontade. E a normatividade, o próprio direito, eles precisam ser revestidos de coercibilidade, por quê? Porque senão ninguém respeita, vira bagunça. Então, o poder de polícia do Estado ele está revestido disso, por quê? Porque as pessoas precisam entender, compreender que precisam obedecer à normativa estatal, em nome do interesse público, porque senão vai virar bagunça. Tá? E aí a auto-executoriedade. Já pensou se todas as vezes que um agente ambiental, de fiscalização ambiental, chegar em, sei lá, numa madeireira qualquer e precisar interditar aquela atividade, ele for buscar do Poder Judiciário, por exemplo, vai lá buscar, seu juiz, será que eu posso interditar essa madeireira? Já pensou? Então, para que o poder de polícia possa ser bem exercido e possa a administração pública atender ao interesse público, os seus atos precisam ter auto-executoriedade. Não precisa pedir a ninguém para que a sociedade obedeça ao mandamento administrativo. Claro que se houver algum tipo de abuso de poder, aí é outra história. Se houver abuso de poder, você pode recorrer à própria administração pública, né, que tem o poder, dever de rever os seus atos, ou você vai recorrer ao Poder Judiciário, né, a partir de algum dos remédios constitucionais existentes para limitação da própria atividade do Estado. Tá? Oi. Aproveitando, né? Que é nessa área aí do direito ambiental,
Eu fico observando essa questão da duplicação, né, daqui. Eu sei que há uma necessidade de viabilizar mais a questão, né, das rodovias e tal, mas será que não conseguiria fazer uma duplicação, ampliando essa parte de cá, sem desmatar tanto do lado de lá como está fazendo, né? Ó, como é seu nome mesmo? Marcelo. Marcelo. Isso. Pronto. Marcelo, veja só, ó, a pergunta de Marcelo aqui, né, sobre essa questão. Ele falou, e aí eu vou entrar na questão da conveniência, né? Será que essa duplicação, ou melhor dizendo, não é uma duplicação na realidade, né? A construção de uma nova rodovia, nesse caso uma rodovia estadual, será que é conveniente mesmo? Será que não poderia se fazer algum tipo de intervenção na BR-415 que não precisasse desmatar o que está acontecendo? E olha, uma coisa, eu tenho fotos de antes ali da torre da UESC, né? Ela passa bem ali na frente, do outro lado do Rio Cachoeiro. Eu tenho fotos de antes e tenho fotos de agora. E eu digo a vocês que a cena é estarrecedora. Entretanto, algumas decisões da administração pública entram naquela questão de decisões difíceis. E veja, algumas decisões relacionadas a atividades que, por sua própria natureza, elas acabam degradando o ambiente. Muitas vezes elas são tomadas em função da própria população. Que, afinal de contas, uma estrada ela é construída ou duplicada em função do quê? Do tráfego de veículos. Certo? E nesse caso, o tráfego de veículos cada vez maior na nossa região e veículos pesados. Certo? Para além disso, outras atividades econômicas que estão se instalando aqui. E elas estão se instalando por quê? Porque todos nós, enquanto sociedade, somos ávidos por consumo. E para satisfazer essa necessidade econômica de consumo, algumas atividades que são realmente impactantes no ponto de vista negativo, que são degradadoras do ambiente, elas acabam se instalando. Porque, afinal de contas, nós estamos sentados em quê? Em petróleo. Então, para produzir o plástico, e principalmente porque nós temos ainda um percentual muito baixo de reciclagem, de destinação de plásticos para reciclagem, faz-se necessário o quê? Cada vez mais extração de petróleo. Aí a gente fica jogando pedra na Petrobras e outras empresas que fazem o trabalho sujo por nós. Nós estamos sentados, além do plástico, nós estamos sentados em quê? Metal. E aí a gente quer jogar pedra na mineração, mas a mineração existe e acaba sendo necessária por quê? Porque nós somos sempre muito ávidos pelo consumo, e aí nós temos, não somente a produção desse material, como construção civil e por aí vai, além de automóveis e componentes eletrônicos, essas coisas todas, e aí porque nós consumimos demais, a empresa, ela acaba se instalando para satisfazer essa necessidade, que é a necessidade de consumo. Então é aquela coisa, de também nós repensarmos eticamente os nossos modos de vida, os nossos modos de consumo. Porque não basta somente a gente criticar os governos e as empresas, principalmente as grandes empresas. Nós também precisamos exercer a nossa responsabilidade individual no que diz respeito tanto ao consumo direto, quanto também à destinação dos resíduos que nós geramos o tempo todo. E que, diga-se de passagem, 70% do que nós geramos, pelo menos 70% do que nós geramos, podem passar pelo processo de reutilização ou reciclagem. Seria até mais fácil se a gente utilizasse transporte coletivo, por exemplo. Ou tivéssemos outros modais de transporte que não fosse o transporte rodoviário de cargas. Mas, infelizmente, nós ainda temos esse modelo, tanto o modelo de consumo, quanto também o modelo de produção e o modelo de transporte, que ainda não favorecem um processo sustentável no nosso desenvolvimento econômico. Tá?
Mas voltando especificamente à questão do poder de polícia, nós temos aqui esses campos de atuação que eu vou pegar aqui mais especificamente na polícia ambiental. E quando nós falamos aqui em polícia, nós estamos falando em polícia administrativa. Essa prerrogativa da administração pública de limitação das nossas vontades em nome do interesse público. E por isso, para o exercício de poder de polícia, a administração pública ela vai, digamos assim, tomar algumas providências que estão previstas na legislação. E essas providências previstas na legislação, elas vão se caracterizar, não. Elas vão se concretizar naquilo que nós chamamos de ciclo de polícia. Né? E esse ciclo de polícia, ele começa com uma ordem. E essa ordem vem da onde? Da cabeça da autoridade administrativa? Vem da lei. E da lei em sentido amplo. Porque para além da lei em sentido estrito, nós temos também uma série de normativas que precisam ser expedidas, inclusive pela própria administração pública, para que as leis, no sentido estrito, em sentido genérico e abstrato, elas possam ser bem aplicadas. Né? Então você tem a ordem, depois você tem o consentimento, que nem sempre no trabalho, no exercício do poder de polícia, vai entrar isso aqui, o consentimento. Mas dentro do ciclo, nós teremos o consentimento. E o consentimento é o quê? A emissão de uma licença ou de uma autorização, para que o particular possa exercer as atividades que ele entende que devam ser exercidas, claro, atividades lícitas. E aqui, nessas licenças e autorizações, no âmbito ambiental, nós vamos falar, e a gente vai ter aqui, a gente espera conseguir falar aqui nessas nossas 2 horinhas, a respeito do procedimento de licenciamento ambiental. Certo? Claro, tem licenciamento e dentro do licenciamento, supressões e outras autorizações que possam estar relacionadas aí ao exercício do poder de polícia. E aí você tem a fiscalização. A fiscalização é o quê? A administração pública ela vai olhar a atividade do particular para ver se está de acordo com a ordem emitida pela legislação e também com os limites estabelecidos pelo ato de consentimento. Tá? Porque vocês se lembram que eu falei que eventualmente isso aqui não existe? Ou pelo menos não existe de uma forma específica, porque muitas vezes a fiscalização ela vem a partir daquilo que Talden Farias vai chamar de poder de polícia sancionatório, tá? Ou seja, para além das questões de consentimento, toda vez que o município ele expede um alvará da vigilância sanitária, por exemplo, para um restaurante ou alguma atividade que mexe com alimentos, por exemplo, funcionar, ele vai ter a fiscalização lá da vigilância sanitária, né? Toda vez que emite uma licença ambiental para uma atividade qualquer funcionar, um frigorífico, uma madeireira, uma fábrica, o Estado ele vai estar fiscalizando para ver se está indo tudo certinho. Ele fiscaliza diretamente ou a partir da representação da própria sociedade. Diga, meu querido. Isso aí está falando através do IBAMA. Não, estou falando aí administração pública de uma forma geral. Sim. Porque, veja só, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o IBAMA, ele exerce, ele é um órgão que opera a política de meio ambiente no âmbito da União, no âmbito federal, tá? Então, a ele junto com o ICMBio, cabe o poder de polícia de fiscalizatório, tanto a fiscalização sancionatória quanto a fiscalização de consentimento no âmbito federal. No âmbito do Estado da Bahia, nós temos o INEMA, tá? Que é o Instituto Estadual de Meio Ambiente. E nos municípios, nós teremos uma outra estrutura, que pode ser uma Secretaria de Meio Ambiente, como pode ser a área de meio ambiente dentro de uma outra secretaria. Certo? O importante é que a gente entenda que o ciclo de polícia ele é realizado pelos 3 entes administrativos.
certo? E que, quando a gente vai falar, principalmente na questão do direito administrativo ambiental ou ambiental administrativo, nós precisamos nos atentar para essa especificidade, que é esse exercício comum de competências estabelecidas pela Constituição, certo? Então você tem a fiscalização do consentimento e você tem a fiscalização sancionatória, que é quando alguém comete algum tipo de infração, tá? Um camarada lá tem uma fazenda e resolveu desmatar a mata ciliar. Não vai ter aí uma fiscalização de consentimento, vai ter a fiscalização sancionatória. É um empreendimento qualquer que começou a funcionar e às vezes nem precisa de uma licença, tá? Uma licença ou de uma outorga, alguma coisa, tá? E aí tá soltando, lançando, melhor dizendo, efluentes no corpo d'água, tá? Contaminando ou poluindo esse corpo d'água. Vai entrar em ação a fiscalização, seja federal, seja estadual, seja municipal. Normalmente, em sendo um assunto de interesse local, será feito pelo município, tá? E aí você tem a aplicação da sanção, quando necessária, né? Quando o particular ele sai do script, da ordem ou do consentimento, e depois da sanção, vai tudo de novo, tá? Por isso que se chama de ciclo. Ele está sempre em movimento. Porque depois da aplicação da sanção, o que é que vai ter? A administração pública mesmo, ela vai verificar se a sanção aplicada ela foi atendida, né? Se as coisas aconteceram da forma como se esperava, e aí entra tudo de novo. Certo? E aí vejam só. Qual o fundamento constitucional? E aí nós vamos entrar em legislação agora. Qual o fundamento constitucional do exercício do poder de polícia ambiental pelos entes administrativos? Bom, nós vamos além de vários outros, certo? Porque, afinal de contas, essa distribuição de competências, nós vamos ter competências administrativas e competências legislativas, não é verdade? Todo mundo aqui já passou pelo direito constitucional. Mas aqui nós estamos falando em administrativo, em administração. Então, veja, para além de vários outros de exercício de competência comum pelos entes federados, aquilo que é diretamente relacionado ao meio ambiente, ou então de interesse ambiental, nós teremos aqui, olha, no inciso 3º, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Afinal de contas, gente, é importante aqui a gente divisar e deixar claro que o conceito de meio ambiente que não só a gente defende, mas está presente na própria Constituição, vai além dos elementos naturais. É todo um complexo de elementos, sejam naturais, sejam artificiais, que permitem que a vida exista e que a nossa vida ela continue a ser exercida da melhor forma possível. Daí que uma sala de aula como essa aqui é meio ambiente. Que a faculdade onde vocês estudam é meio ambiente. E além disso, os próprios aspectos culturais. Muito bem lembrado. Como é seu nome? Davi. Muito bem, Davi. Certo? Os próprios aspectos culturais. E olha aqui, isso presente. E um dos capítulos importantes do direito ambiental, às vezes até deixado de lado, infelizmente, em alguns lugares, é a questão da proteção do patrimônio cultural, seja material, seja imaterial. Mas a gente precisa compreender isso aqui, tá? Além disso, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. E aqui vem os dois incisos que normalmente são citados nessa questão de proteção ambiental, que são o 6, que é o proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, e ainda preservar florestas, fauna e flora. Para além disso, ainda tem aqui o 11,
de registro, acompanhamento e fiscalização de concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Tudo isso, competência da administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios também. E aqui nós vamos artigo 225. Artigo 225 é aquele que normalmente é citado como o grande artigo da proteção ambiental no Brasil, cujo caput diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo e essencial, sadia qualidade de vida, e se impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aqui, no parágrafo 1º, vai colocar algumas obrigações para o poder público. Poder público, leia-se, a administração pública. E aí, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós teremos como obrigações da administração pública exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental que se dará publicidade. Aqui vocês já devem ter ouvido falar do famoso EIA-RIMA, não é? O estudo prévio de impacto ambiental é um estudo bem completo, complexo e técnico, que engloba todas as possibilidades de impacto, tanto no meio natural, quanto no meio social e no meio econômico, especificamente falando, para grandes empreendimentos que possam causar significativa degradação ambiental. Ele é o estudo mais complexo, mas ele faz parte de uma categoria maior, chamado avaliação de impacto ambiental, da qual fazem parte todos os estudos que buscam descrever a situação atual do ambiente onde um determinado empreendimento ou atividade pretende se instalar. Que vai desde um simples relatório ambiental até o estudo de impacto ambiental e ainda a avaliação ambiental estratégica, que são estudos mais complexos, sendo que o estudo de impacto ambiental diz respeito a projetos e a avaliação ambiental estratégica diz respeito a políticas. Tá? Políticas e programas. Mas, de uma forma geral, para todo procedimento licenciatório é exigida uma avaliação de impacto ambiental, uma AIA, certo? Da qual o EIA, ele faz parte enquanto categoria. Você tem ainda, olha, controle de produção, comercialização, emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Eu acho que eu acabei destacando isso aqui porque quando eu fiz essa apresentação aqui, estava muito em voga a questão da liberação de agrotóxicos de tudo quanto é jeito, tá? Mas existem vários outros, claro, e aqui tem no 7º, proteger a fauna e flora vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Eu apenas pensei aqui alguns. Isso aí não acontece no Rio Cachoeira. Não. No Rio Cachoeira de jeito nenhum. Tá? Nem no Rio Cachoeira, nem no Rio Almada, nem no Rio de Contas. Lugar nenhum isso acontece. Só lá no Tietê. Tá? Então aqui eu apenas pensei algumas, gente. Mas, essencialmente, o parágrafo 1º fala de atividade administrativa do Estado. Ponto. Aqui eu destaquei aqueles que mais diretamente dizem respeito ao exercício do poder de polícia. Tá? Mas que, claro, como vocês estão vendo aqui, tem 7. Se eu não me engano, esse parágrafo 1º tem 8 incisos. Tá? São 8 incisos, todos eles que falam de atividade administrativa do Estado. Tá? Aqui ainda tem alguns outros parágrafos que vão falar a respeito do poder de polícia. Olha aqui, ó. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida por quem? Pelo órgão público competente, na forma da lei. Então, essa exigência pelo poder público é o quê? O exercício de poder de polícia. Ó, o parágrafo 3º aqui, esse daqui, sei lá,
talvez seja um dos mais festejados, que ele fala que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Isso aqui é o que a gente chama de tríplice responsabilidade ambiental. Tudo aquilo que você faz de danoso ao meio ambiente sujeita vocês não, qualquer um de nós, na verdade, né? A uma tríplice sanção. Logo de cara, você pratica um dano ambiental. E aí você está sujeito àquele tipo de sanção que tem, digamos assim, o maior espectro de castigo, que é a sanção do ponto de vista cível. Se a legislação administrativa estiver prevendo aquela situação, tá? A incidência sobre aquela sanção, você terá praticado uma infração administrativa e você responderá a um processo administrativo que pode levar a uma série de consequências que, inclusive, a própria interdição ou cessação da ação ou empreendimento. E se a lei de crimes ambientais estiver tipificando a sua conduta, ou então alguma outra lei estiver tipificando sua conduta enquanto crime, você terá praticado também o crime ambiental e responderá perante o Poder Judiciário por crime. Vejam, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, e que se alguém continuar dizendo que qualquer dano é crime ambiental, pelo amor de Deus, nunca diga que fez esse mini curso aqui com Guilhermes. Porque imediatamente é praticado um dano. Se houver tipificação da lei de crimes ambientais ou outra lei que diga que aquele ato é crime, aí sim se estará falando de prática de crime ambiental. Mas imediatamente é o cível. Normalmente vai incidir logo o cível e o administrativo. O crime aí demanda uma outra análise. Por quê? Porque o crime deve ser sempre visto como última ratio de sancionamento da pessoa, tá? Seja ela física ou jurídica, tá bom? Mas imediatamente é dano e não crime, que pode ser crime, mas nem sempre é. E, por último, usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sendo que não poderão ser instaladas. Esses aqui estão diretamente relacionados ao exercício do poder de polícia estatal. Aí, uma das principais... Diga, Marcelo. Não, de jeito nenhum, pode falar. O que aconteceu lá, por exemplo, em Brumadinho? Sim. Ali foi um dano ou foi um crime? Imediatamente... Bom, Brumadinho é o, digamos assim, é o mais... paradigmático. Paradigmático. Ali, você imediatamente rompeu a barragem, né, e matou pessoas... degradou de uma forma significativa o meio ambiente. Ali você enxerga logo de imediato o dano. Aí você tem a responsabilidade cível, tá? Aí vem o Estado, tá? O Estado, estou falando aí, poder público, e verifica se a atividade ou um conjunto de atividades realizadas pelos agentes da empresa podem ser caracterizadas como infração, como efetivamente acabou sendo caracterizado. Aí o poder público vem e impõe uma sanção de ordem administrativa. As famosas multas de milhões. Tá? Ali você tem a sanção administrativa. E demanda uma investigação pelo próprio Estado, a partir da Polícia Judiciária e também do Ministério Público, para verificar os indícios de causação de crime por alguém. Seja crime por ação, ou então pela própria omissão de cada um dos seus agentes. Tá? Mas Brumadinho acaba sendo paradigmático porque ali você tem dano civil, você tem administrativo e você tem também causação de crime ambiental. Certo? Inclusive, no caso lá, existe tanto o crime ambiental que possa ser imputado a pessoas físicas,
como também no caso de meio ambiente, de crimes ambientais que podem ser aplicados à própria pessoa jurídica, à própria empresa. Tá? Mas nem sempre é assim, principalmente quando você tem danos mais leves. Nem sempre existe crime, certo? Até mesmo porque aí você também vai discutir questão de culpa ou dolo. Existem vários crimes que só são caracterizados se houver dolo. Tá? Quer ver uma coisa? Crime de poluição mesmo é um negócio que sempre controverso. Muitas vezes você tem uma causação de um dano por contaminação, mas nem sempre você tem a caracterização de uma poluição, por exemplo, que é o que efetivamente caracteriza o crime. Mas aí são outras coisas que aí demandam outras análises, dependendo do caso concreto. Tá? Então veja só, uma coisa importante que a Política Nacional do Meio Ambiente traz para a ação do Estado são os chamados instrumentos da política. A PMNA, que é a Lei 6938 de 1981, portanto ela tem 42 anos de existência, ela traz princípios, objetivos e instrumentos. E esses instrumentos são o quê? São justamente aquilo que o Estado vai lançar mão para atender aos princípios e atingir os objetivos que estão presentes na Política Nacional do Meio Ambiente. E esses instrumentos, a doutrina vai diferenciar entre instrumentos de comando e controle, instrumentos políticos e instrumentos econômicos. Os instrumentos de comando e controle são aqueles efetivamente de exercício do poder de polícia estatal. Os instrumentos políticos são aqueles de decisão de limitação ou de apoio ou suporte a algumas atividades. E os instrumentos econômicos serão aqueles justamente que permitirão normalmente que as pessoas se sintam motivadas a realizar a proteção do meio ambiente. Tá? Eu deixei comando e controle para depois. Mas entre os instrumentos políticos nós temos aqui a criação de unidade de conservação, relatório de qualidade do meio ambiente e prestação de informações relativas ao meio ambiente. Tá? Instrumentos econômicos, nós temos aqui incentivos à produção e instalação de equipamentos e absorção de tecnologia e outros instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e vários outros que podem ser utilizados tanto pela administração pública quanto também pelos particulares. Mas o que vai nos interessar mais diretamente são os instrumentos de comando e controle, tá? Que são aqueles que, como eu já disse, configuram o exercício do poder de polícia. E aí a gente tem, olha, por exemplo, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, a realização do zoneamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais, que aqui está o estudo de impacto ambiental, o licenciamento, lembrando, né, que a avaliação de impactos ambientais não é somente o estudo de impacto ambiental, tá? É uma das categorias que fazem parte da AIA. Aí você tem o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, que normalmente a gente enxerga a atividade administrativa do Estado por aqui, olha, pelo licenciamento e revisão de atividades. Você tem o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e o Instrumento de Defesa Ambiental, penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento de medidas necessárias à preservação ou correção da degradação, e o Cadastro Técnico Federal de Atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais. E aqui a gente acaba destacando esse aqui, tá? Que são, digamos assim, por onde a gente mais enxerga essa atividade de limitação da administração pública em relação às atividades dos particulares. E aí a gente vai destacar aqui, licenciamento ambiental, que está presente aqui no artigo 10 da Política Nacional do Meio Ambiente, que vai dizer o quê? Que a construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais que sejam efetivos ou potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental depende de prévio licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental é justamente o procedimento administrativo, tá? Em que a administração pública vai conceder ao particular
tá? Que ele instale, que ele construa, que ele amplie e que ele funcione esses estabelecimentos ou atividades, tá? E aqui são algumas, a exigência, no parágrafo 1º, a exigência de transparência ambiental, inclusive hoje regulados por uma lei, que é a Lei 10.650 de 2003, que é a Lei de Informações Ambientais, que aqui está dizendo, olha, que os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão devem ser publicados em jornal oficial, também em periódico regional ou local de grande circulação, ou ainda, como é hoje, ó, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente, leia-se portal de transparência. Ok? Existe a Política Nacional de Meio Ambiente, ainda prevê a instituição dessa taxa de controle e fiscalização ambiental. Vejam que ela vai falar especificamente a Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei nacional, portanto, de cunho federal. Ela vai ser muito clara na taxa de controle e fiscalização ambiental pelos órgãos federais. Mas nada impede que os demais entes federados, eles instituam suas próprias taxas de controle e fiscalização ambiental. Ou seja, os estados, eles podem instituir as suas taxas e os municípios também. Lembrando que taxa é uma espécie de tributo em que incide, se eu não estiver aqui agora enganado, tá lá no artigo 145 da Constituição e também está previsto no Código Tributário Brasileiro, entre outras hipóteses de incidência, a realização do poder de polícia do Estado, além também do pagamento por serviços públicos que sejam efetivos ou potencialmente prestados, uma coisa dessa assim. Tá? Sim, isso. Contraprestação individualizada, inclusive. Certo? Então, veja, a política nacional ela vai falar, como eu já disse, né, mais especificamente para os órgãos federais, mas os demais entes eles podem instituir as suas próprias taxas de controle e fiscalização ambiental. Ok? Tá tendo? Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Aí a gente tem a apuração de infrações ambientais, que está aqui inicialmente prevista na Lei de Crimes Ambientais. Está lá no artigo 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Aqui ainda fala, né, das autoridades que podem lavrar, tá? Que são aqueles órgãos ambientais, integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Órgãos ambientais aí a gente tem, no âmbito federal, IBAMA e ICMBio. IBAMA realiza o poder de polícia de uma forma geral. O ICMBio, ele realiza o poder de polícia no âmbito das unidades de conservação federais, certo? E aí você tem nos estados as secretarias de meio ambiente ou algum outro órgão ou entidade. No caso da Bahia, existe a Secretaria de Meio Ambiente, mas o órgão executor e que exerce o poder de polícia é o INEMA. E, nesse caso, e nos municípios você tem as secretarias ou alguma divisão de meio ambiente, alguma coisa assim, tá? Uma coisa importantíssima nessa questão, né, da persecução das infrações ambientais, está na Lei de Crimes Ambientais e foi repetido pela Lei Complementar 140, que é a Lei de Competências Ambientais, que diz, olha, qualquer pessoa constatando infração ambiental, pode dirigir representação às autoridades para efeito do exercício do seu poder de polícia, seja qualquer um de nós. Aquilo que normalmente a gente chama de denúncia. Certo? Qualquer um de nós pode dirigir uma representação ao INEMA, ao IBAMA, à Secretaria de Meio Ambiente do município, e eles são obrigados a tomar minimamente
realizar a apuração da representação que você levou a eles. Isso por força tanto da Lei Complementar 140, quanto também de uma lei que não é exatamente ambiental, mas que muitas vezes nem se fala nela, porque é a Lei de Proteção do Usuário de Serviço Público. Já ouviram falar nessa lei? Lei de Proteção do Usuário de Serviço Público? Pois é, importantíssima. Não existe o Código de Defesa do Consumidor? Para o usuário do serviço público, ela é um paralelo da lei, né, do Código de Defesa do Consumidor. É como se a gente pode chamar Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Tá? E, claro, existe aqui, ó, ele é obrigado a fazer a apuração mediante o quê? Processo administrativo público sob pena de corresponsabilidade. E que corresponsabilidade é essa? O que a gente chama de responsabilidade por omissão. E as infrações ambientais são apuradas em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa e contraditório. Claro, esse é um princípio processual do direito brasileiro. Ampla defesa, devido processo legal, ampla defesa e contraditório. São princípios que devem ser obedecidos em qualquer tipo de processo, principalmente os procedimentos sancionatórios, nesse caso aí, promovidos pela administração pública. Ok? E ela traz também algumas conceituações, tá? Vou pegar aqui, pronto, que são importantíssimas para a gente compreender esse sistema de exercício de competências ambientais. Nesse caso aqui, a gente já está falando da lei de competências ambientais, não mais da lei de crimes ambientais. Tá? Inclusive, no âmbito, é importante a gente deixar aqui claro, no âmbito federal, as infrações ambientais, elas são reguladas pelo decreto 6514 de 2008, de 22 de julho de 2008, decreto 6514. Uma coisa importante, gente, para quem eventualmente venha a atuar na área ambiental. Importantíssimo aqui, em relação à administração pública. Já que todos os entes, eles têm essa prerrogativa de exercício de poder de polícia e, portanto, de aplicação de sanções, certo? Você deve ter todo o cuidado de, se chegar alguém com algum tipo de auto de infração que tenha sido, né, emitido pela autoridade pública, de você ir buscar a legislação daquele ente. Não se prender à legislação federal, certo? A legislação federal, claro, como ela de alguma forma regula de uma forma geral, e é necessário você ter uma certa uniformidade na política ambiental brasileira, na aplicação da legislação ambiental, mas é necessário que você vá buscar a regulamentação específica do ente. Por quê? Porque os procedimentos, eles podem mudar a cada ente federado. Uma coisa é a sistemática do decreto 6514 para o procedimento federal. Outra coisa é você ir buscar, por exemplo, não me recordo aqui agora o número do decreto, o decreto que regulamenta a política ambiental do estado da Bahia. Se você vier a atuar em algum procedimento ambiental no estado da Bahia, você deve procurar a regulamentação específica do estado, seja na Bahia, seja em Sergipe, seja em São Paulo, seja lá no Amazonas. Certo? Ficou claro isso? Assim como também, se chegar para alguém, ou se chegar para você algum cliente que tenha sido, por exemplo, notificado pelo município de Itabuna, pelo município de Itajuípe, pelo município de Quaraci, ou qualquer um outro, você precisa procurar a legislação específica do município. Até mesmo porque os graus de dano, seja leve, médio,
grave, gravíssimo, podem variar de ente para ente. E que, portanto, se pode variar a cada ente, também pode variar o próprio peso da sanção aplicada. Certo? Ficou entendido, né? Então vamos lá. Algumas conceituações importantíssimas nessa questão do exercício das competências. Primeira delas, claro, licenciamento ambiental. Muita coisa da própria competência fiscalizatória está relacionada diretamente à possibilidade de realização de licenciamento ambiental pelo ente. Então, licenciamento é um procedimento administrativo que vai licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais que sejam efetivos ou potencialmente poluidores ou sejam capazes de, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Licenciamento é procedimento. Licença é ato administrativo. Tá? Então, não confundam licenciamento com licença. O licenciamento é o procedimento que vai dar lugar à expedição do ato que é a licença, que é o resultado do procedimento administrativo. Aí você tem aqui a atuação supletiva e a atuação subsidiária. Olha, de acordo com cada uma das suas competências, o ente federado ele terá o seu âmbito de atuação, certo? Quando existe algum tipo de problema, ou então a necessidade de compartilhar essa atuação, nós vamos ter aqui, olha, a atuação supletiva, que é a ação do ente da federação que se substitui ao ente federativo originariamente detentor de atribuições, nas hipóteses definidas na própria lei complementar. E a atuação subsidiária é quando o ente da federação visa auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente detentor das atribuições definidas na lei complementar. Supletiva, normalmente, é quando ocorre quando o ente ele não está apto ao exercício de determinadas ações atividades administrativas. E aí ocorre a atuação supletiva do ente imediatamente relacionado a ele. Não vou chamar de superior, tá? E a ação subsidiária, ela acaba vindo quando há solicitação e aí a formulação de um convênio ou termo de cooperação técnica, ou ainda o consorciamento de entes federados. Aqui na nossa região mesmo nós temos pelo menos 2 exemplos de consorciamento de entes federados para atividade ambiental, que é o CDS, que é o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul, e ainda o Consórcio Mata Atlântica, que é o CIMA. Nós temos o CDS e o CIMA, que atuam nessa associação de municípios para a atuação na gestão ambiental compartilhada desses municípios consorciados, tá? As competências licenciatórias, elas estarão distribuídas nesses artigos aqui, entre União, Estados e municípios. União, artigo 7º, que está no inciso 14, nos estados, artigo 8º, incisos 14 e 15, e municípios, artigo 9º, inciso 14, e no Distrito Federal está aqui no artigo 10, tá? E existe uma situação especial relacionada às áreas de proteção ambiental, que são unidades de conservação, que são são uma categoria de unidades de conservação, e que, por serem normalmente poligonais, ou seja, territórios muito grandes, aqui na nossa região nós temos 2 muito conhecidas, que é a APA da Lagoa Encantada e Rio Almada, que pega nada menos que 6 municípios da nossa região, e a gente ainda tem aí a APA de Itacaré Serra Grande. Cada uma delas, se eu não me engano, a APA da Lagoa Encantada tem 184 mil hectares, e a de Itacaré Serra Grande, se eu não me engano, tem 180 mil hectares. APA, Área de Proteção Ambiental. Tá? E aí, em função de ser desse tamanho extraordinário das APAs, e que muitas vezes elas pegam mais de um ente federado,
então elas têm uma sistemática mais específica de competência licenciatória das atividades que possam ser realizadas dentro delas, tá? No licenciamento federal, veja, ninguém precisa decorar, mas existe uma lógica sobre a questão do licenciamento federal. Qual é a lógica disso? Se você pega o Brasil e um país que esteja adjunto dele, não tem sentido ser um Estado federado, né? Vai ter que ser um licenciamento federal. Se você tem, olha, nesses lugares aqui que são patrimônio ou domínio da União, mar territorial, plataforma continental ou zona econômica exclusiva, tá? São bens da União. E, portanto, isso está lá no artigo 20 da Constituição, e, portanto, como são bens da União, precisam ser realizados pela União. Você tem, por exemplo, aqui Porto Sul. O Porto Sul, o licenciamento do porto foi realizado pelo IBAMA, certo? Que é o federal. Aí você tem localizado ou desenvolvido em terras indígenas, por quê? Por que terra indígena? Porque elas são demarcadas e são administradas pela União. Tudo que diz respeito à questão indigenista é de competência da União. Localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, ou seja, unidade de conservação, se é federal, é o Estado que vai fazer? Não. É o município que vai fazer? Não. Mas qual é a exceção? Áreas de proteção ambiental, que a gente vai ver lá na frente. E aqueles que sejam localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados. Ultrapassou o âmbito de um estado, é o quê? Vai separar? Se o estado da Bahia e o estado de Sergipe, por exemplo? Não. Quem tem que fazer é a União. Mas aí, de Itacaré, ali seria competência do estado. Como? Aquele caso que você de Itacaré. Qual caso foi que eu falei? Lagoa Encantada e Itacaré. A APA da Lagoa Encantada. Aí seria competência dos estados, então? Não, a APA depende da situação do empreendimento, que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Normalmente, nas APAs, pela sistemática, boa parte do licenciamento vai ser feito pelos municípios, porque muita coisa é de interesse local, mesmo que seja uma APA federal. Tá? Mas veja, uma coisa é a área de proteção ambiental, é uma categoria específica, isso, de unidade de conservação. Veja, pessoal que já deu direito ambiental aqui, sabe o que é uma unidade de conservação, né? Uma área instituída ou reconhecida pelo poder público sobre a qual se institui um regime específico de gestão, de administração, tá? Então, veja, você tem as unidades de conservação de proteção integral, que aí você tem parque, deixa eu ver se eu lembro tudo, parque, monumento natural, reserva biológica, reserva de vida silvestre, refúgio de vida silvestre, melhor dizendo, estação ecológica, e tem mais algum, que agora me passou, tá? E aí você tem as de uso sustentável, que aí você tem área de proteção ambiental, você tem área, que é a área de relevante interesse ecológico, as florestas, que você pode ter floresta nacional, floresta estadual, floresta municipal. Poxa vida, tem mais. Mas aqui agora só me ocorre essas, tá? Mas tá lá no SNUC, tá tudo certinho. Reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista. Inclusive a gente tem reserva extrativista aqui na região ali em Canavieiras, tá? Eu acho que são só essas mesmo. Ela ainda vai falar da reserva particular do patrimônio natural como unidade de conservação de uso sustentável. Mas, na prática, as RPPNs elas são de proteção integral. Inclusive, na Bahia, ela é regulamentada como unidade de conservação de proteção integral. Tá? Eu acho que eu acabei citando todas. Então, dessas todas aí, a APA é aquela que tem uma sistemática mais específica de licenciamento. Aqui a gente ainda tem, né, de caráter militar, para lavrar, produzir, aqui, quando se fala em energia nuclear, ou outras tipologias que sejam fixadas pela Comissão Tripartite ou então pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. Ok? Aí você tem
No licenciamento estadual, tá? Na realidade, é tudo aquilo que não for realizado nem pela União, nem pelos municípios. É o que a gente chama de competência residual, que é exercida pelos estados. E quando você pega no município, aquelas que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local. E aí essa tipologia é definida pelos conselhos estaduais de meio ambiente. E aí você tem porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Na Bahia, o Conselho Estadual de Meio Ambiente é o CEPRAM. E o CEPRAM tem resoluções específicas e que ela divide o licenciamento ambiental da Bahia em diversos graus de complexidade. Se eu não me engano, são 6 graus de complexidade, certo? E os municípios, eles se autodeclaram aptos a realizar os licenciamentos em cada um desses graus. O critério utilizado pela Bahia é a autodeclaração, certo? Então, não é o Conselho de Meio Ambiente. Antigamente, antes da lei complementar, o Conselho de Meio Ambiente da Bahia, o CEPRAM, é que analisava a situação do município e dizia qual era o licenciamento que eles podiam realizar. Hoje, não. O município, em função da Lei Complementar 140, o município é que se autodeclara apto. Se ele não disser nada, o Estado, ele entende que ele tem aptidão para realizar todo e qualquer tipo de licenciamento. Isso dá um galho, mas a gente não vai entrar nisso aqui agora, que a gente não tem nem tempo hábil para esse tipo de discussão. Opa, passou, voltou. Então, voltemos agora. Agora vem a APA. O que é que vai dizer? Se esse empreendimento for localizado ou desenvolvido conjuntamente no Brasil em país limítrofe, localizado ou desenvolvido no mar territorial, plataforma continental, zona econômica exclusiva, localizado ou desenvolvido em 2 ou mais estados. Aqui eu já estou falando do quê, gente? Que licenciamento é esse aqui? Da União, tá? De caráter militar, que atende a tipologia do licenciamento federal, tá? Aí, se a atividade ou empreendimento causar ou puder causar impacto ambiental de âmbito local, conforme a tipologia defendida pelo Conselho de Meio Ambiente, o licenciamento será municipal. Ou seja, na APA, na APA, se são estabelecidos aqueles critérios materiais já colocados pela legislação, certo? Em função das próprias características dessa categoria de unidade de conservação. E, se for efetivo ou potencialmente poluidor capaz, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, não sendo municipal ou federal, é o quê? Estadual. É o licenciamento residual. Competência residual. Depois eu posso deixar. Isso aqui vai estar, novamente, isso aqui vai estar no YouTube para vocês, tá? Para vocês revisarem. E também eu posso deixar esse slide, depois passo para a coordenação e ele pode passar para vocês. Viu? Algumas observações. Os empreendimentos, eles são licenciados ou autorizados por um único ente federativo. Você não pode ter a licença de um mesmo empreendimento por 2 entes federativos diferentes. Pode acontecer de que você tenha um empreendimento muito complexo e que algumas atividades são licenciadas por entes diferentes. Por exemplo, Porto Sul. O porto, ele é licenciado pela União, tá? Algumas atividades de supressão de vegetação são licenciadas pelo Estado. E alguns outros que são atividades pequenas relacionadas à extração de minério, de minério não, é um minério, extração de areia ou de brita, são licenciados pelo município, certo? Então aí eles utilizam um licenciamento, digamos assim, repartido, digamos assim, de determinadas atividades. Claro que ali você tem um complexo intermodal.
Que você tem uma ferrovia, como a ferrovia ela já pertencia à União e ela deve cruzar mais de um estado, o licenciamento é federal. E lá na ponta você tem a mina de ferro, que ela é licenciamento estadual. O Ministério Público bateu firme nisso, entendendo que, como se trata de um complexo intermodal tudo interligado, deveria ter sido feito por um único ente, nesse caso, por envolver o mar territorial, deveria ter sido feito todo pela União. Mas, assim não está sendo. Tá? Mesmo que seja feito por um único ente federativo, a depender da situação, os demais entes federativos podem se manifestar ao órgão responsável, só que não vincula. Tá? Do tipo, no licenciamento estadual, o município de Ilhéus, ele pode se manifestar a respeito daquilo. Se ele quer, se ele não quer, se ele aceita, se ele não aceita, mas aquilo ali não vincula a decisão do Estado a respeito de qualquer licenciamento de sua competência. Tá? A mesma coisa também, um licenciamento realizado pelo município, tanto o Estado quanto a União podem se manifestar. Mas não vai vincular a decisão do órgão municipal. Tá? Isso. E, eventualmente, algum tipo de empreendimento, ele só pode se instalar se houver supressão de vegetação. Uma estrada, por exemplo, né? Você tem que desmatar. O porto, você tem que desmatar. Quando acontece essa situação, normalmente é o quê? Ela deve ser autorizada pelo ente federativo que licencia a atividade. Tá? Essa lei, ela vai instituir as competências fiscalizatórias. Que o quê? Em regra, o controle e fiscalização é realizado pelo ente a quem cabe licenciar ou autorizar. Tá? Existe aí um posicionamento que eu considero muito equivocado de alguns municípios. Tem municípios, inclusive aqui na nossa região, que não realizam licenciamento, optaram por não licenciar, deixa para o Estado licenciar. E eles também entendem que por eles não realizarem licenciamento, eles não são obrigados a fiscalizar. O que é um entendimento completamente equivocado. Tá? Passível, inclusive, de responsabilização por omissão. Já que, como eu disse a vocês, a fiscalização ela pode ser em função, né, do licenciamento, da competência licenciatória, como também pode ser a fiscalização-sanção, ou a fiscalização sancionadora. E disso, nenhum ente federado ele pode se retirar desse tipo de obrigação. Tá? Você também tem a competência de caráter supletivo. Se você não tem órgão ambiental capacitado do Conselho de Meio Ambiente, o ente imediatamente superior ele deve suprir essa falta. Tá? Do tipo, o município não tem. Quem é que realiza? O Estado. Tá? E você tem o caráter subsidiário, que é apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação, solicitada pelo ente originariamente detentor da atribuição. Do tipo, você tem um licenciamento que o município entende que seja muito complexo. O município vai dizer, olha, eu não tenho condição de realizar isso. Ele vai e realiza e solicita ao Estado que realize aquele licenciamento. Isso só a título de exemplificação. Tá? Isso seria um caráter técnico. Sim, isso. Não retira dele tá? Aí você tem quem compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso de empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental que sejam cometidos pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada, que é aquela regra, né? Você é o ente responsável que tem a competência para licenciar, você também que realiza essa atividade de instauração, tá? Uma coisa, aquilo que já estava, que eu falei, que eu mostrei a vocês na Lei de Crimes Ambientais.
qualquer um de nós pode dirigir representação ao órgão ambiental para apuração de infração, né, de infração ambiental, de qualquer tipo de dano ambiental. E o órgão ambiental, ele é obrigado a realizar essa apuração. Certo? Uma outra coisa aqui que é uma coisa importantíssima na nossa federação, no nosso pacto federativo. Ó. Quando você tem a possibilidade de ocorrência de degradação do meio ambiente, qualquer ente federativo, independente da sua competência, tem que tomar as medidas para evitar que ela aconteça, para cessar ou diminuir os seus efeitos. Tá? É o que a gente chama de obrigatoriedade de ação do Estado. Ou seja, mesmo que, digamos, em Una, tem 2 unidades de conservação, de proteção integral, instituídas pela União. De quem é a competência para o exercício de poder de polícia nesses lugares, que é a Reserva Biológica de Una e o Refúgio de Vida Silvestre de Una? Da União. Tá? Nesse caso, o ICMBio. Tá? Se um agente fiscalizador do município de Una estiver passando por esses lugares e identificar um desmatamento ilegal, por exemplo, o que é que ele tem que fazer? Sair correndo para avisar o agente do ICMBio? Sentar e chorar? Não. O que é que ele tem que fazer? Ele não é o ente competente, né? Ele não é representante, não é o município que é competente, mas, nesse caso aqui, ó, iminência ou ocorrência de degradação de qualidade ambiental, desmatamento ilegal numa unidade de conservação federal. O agente ambiental do município, ele tem a obrigação de fazer cessar aquela situação. E aí, fazendo cessar aquela situação, ele vai comunicar ao órgão competente para tomar as providências cabíveis. Via de regra, a instituição do processo sancionador. Processo administrativo sancionador. Tá? E aí, ó, a regra de competência fiscalizatória não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetivos potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detém atribuição de licenciamento autorização. O que é que isso aqui quer dizer? Aquele agente de Una, ele é competente para fiscalizar na unidade de conservação federal? Não. Mas ele viu o problema ocorrendo ali, não é? Pronto, beleza. Ele vai e autua imediatamente. Bom, ele está aqui, eu tenho que fazer esse negócio cessar. Formalmente ele tem que fazer o quê? Autuar. Autuou, beleza, para tentar fazer a coisa cessar. Só que no momento que ele comunicar ao órgão competente, essa atribuição passa à União. A União lavra o auto de infração e o auto de infração lavrado pelo agente municipal, ele deixa de valer. Ou seja, o processo ele deve ser arquivado. Por quê? Foi lavrado o auto de infração pelo órgão competente. Não estou falando nem de unidade de conservação, mas o agente do IBAMA está passando aqui na rodovia e ali pelo Salobrinho ele detectou um problema qualquer, uma infração qualquer ocorrendo por ali. Ele saltou do carro e lavrou o auto de infração. Beleza? Beleza. Ele é o agente competente para isso? A princípio, não. Por que eu digo que a princípio não? Porque originariamente aquela competência provavelmente será do município. Originariamente. Mas o agente do IBAMA foi e pau.
E fez por quê? Porque ele viu a ocorrência, viu o dano acontecendo e ele tem que tomar providência com força da Lei Complementar 140. Por que eu digo que a princípio não? Porque o município de Ilhéus ele pode simplesmente cruzar os braços. Se o município cruzar os braços, vai continuar valendo o auto de infração que foi lavrado pelo agente do IBAMA. Por quê? Porque o mais importante na proteção ambiental não é você ficar discutindo competência, quem pode e quem não pode. Não é ficar batendo o pezinho e fazendo mimimi. O mais importante nisso tudo é você realizar a ação em prol da defesa do meio ambiente. Se o município que detém a competência originária se manteve inerte, vale a ação tomada pelo agente da União ou do Estado, quem quer que seja. Ok? Competência comum. Você pegou o espírito da coisa. Tá? E aí pronto. Com isso a gente acaba. Acabou. Mas não acabou, digamos assim. Porque veja só, eu quero muito agradecer a vocês e eu quero pedir encarecidamente que vocês, que vocês sigam esses perfis aqui. Aqui eu tenho o perfil, meu perfil pessoal. Aqui tem o perfil do Quital Ambiental, que é o nosso projeto de educação ambiental e que a gente tem um monte de material muito bacana que a gente posta todas as semanas lá, certo? E aqui, olha, o Trilhas da Sustentabilidade, que é um programa de TV que a gente leva ao ar todas as sextas-feiras na TVI e que tem transmissão simultânea no YouTube. Tá? E todas as informações relativas ao programa tem lá no perfil do Trilhas da Sustentabilidade. A gente posta sempre também algumas coisas alguns quadros que vão ao ar na TVI. E nesse QR Code tem um presente aqui para vocês. A presença, né? Não, tem um presente mesmo para vocês aqui. Isso. Então tem um e-book aí, tá? Isso, é um e-book em PDF que vocês podem ler, vocês podem distribuir para quem vocês quiserem. E tem uma coisinha também aí. No final do e-book, vocês vão encontrar também um link para quem quiser continuar fazendo revisões de direito ambiental, tá? Quem tem vontade, quem quer estudar para concurso, inclusive, quem quer também fazer as revisões ou se adiantar em estudos de direito ambiental, nós temos disponível um curso online de direito ambiental, que vocês encontram o link já lá no final do e-book que vocês estão ganhando aqui, tá bom? Mais uma vez, obrigado, gente, pela atenção de vocês, tá bom? Eu continuo aqui nesses perfis, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Oi? Muito bem. Vocês podem tirar dúvidas, podem entrar em contato comigo, tá joia? E quero expressar aqui o meu agradecimento à coordenação, em especial ao professor Rafael, que me convidou, tá? O professor Rafael é um companheiro de longas datas, foi meu aluno aqui na FTC, aqui também é minha casa, porque eu estive vinculado à rede FTC por quase 10 anos da minha vida. Iniciei lá em 2002, na unidade de Vitória da Conquista, depois vim para cá, em 2005, vim para cá, para a unidade de Itabuna, coordenei o curso, eu já fui coordenador desse curso de Direito, Alguns dos professores de vocês acabaram sendo meus alunos, tá? Esse é algo muito importante na educação, em que depois de alguns anos que você está enfronhado nisso, você passa a ser colega dos seus ex-alunos, você vê eles crescerem, você vê
né, eles progredindo mesmo e alcançando os seus espaços. Isso é muito bom. Né? Então, hoje, em todas as faculdades aqui, depois de 23 anos de docência, eu tenho colegas em todas as faculdades aqui da região. Isso é muito, assim, isso é uma coisa sem... não tenho o que dizer do prazer que a gente tem quando a gente vê essas coisas acontecerem. Tá? Só para fechar aquelas questões acadêmicas, né? A minha formação original em Direito, pela própria Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu fiz mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Rede Prodema, no campus da Universidade Estadual de Santa Cruz também. Sou professor titular da área lá na área de Direito, no Departamento de Ciências Jurídicas, certo? E meu maior prazer é justamente realizar extensão universitária. Inclusive, gostaria muito de falar a vocês, deixar aqui uma sementinha plantada para vocês a respeito de um projeto bastante interessante, que é o Projeto Rondon, que é um trabalho de extensão que é realizado em todo o Brasil, coordenado pelo Ministério da Defesa, que a gente tem tido o prazer de frequentemente enviar equipes da UESC para lá. E que a UNEX também já enviou equipes para o Projeto Rondon, e todo mundo que se interesse pode procurar a professora Kelly, da área que é coordenadora do curso de fisioterapia, daqui da UNEX. Tá? A UESC tem um núcleo Rondon e a gente realiza operações específicas aqui na região. Júlia, que me acompanha, vem aqui, Júlia, por favor, para o pessoal conhecer. Júlia, ela é formada em letras, né, Júlia? Não, pedagogia. É pedagoga pela UESC, também fez mestrado, né? E é uma excelente profissional, contadora de histórias para crianças, e ela é voluntária no Trilhas, voluntária também no Rondon, tá? E eu tenho certeza que ela tem muita história para contar, e eu quero publicamente agradecer a Júlia a presença dela aqui, dando apoio para a gente aqui. E é isso, gente. Muito obrigado. Beijo para todo mundo. Ah, sim. Peraí. Aquele negócio blogueirinho, né? Bora tirar... Deixa eu tirar uma... Pronto.